Falar aí sobre ações, o mundo das ações, o guia básico para você começar a investir. Esse vídeo é extremamente importante para quem quer começar a investir, quer começar a entrar no mundo das ações. E para você que já investe também, ele tem uma relevância, porque a gente vai seguir uma sequência aqui, um raciocínio, que muito provavelmente pode acontecer de você já estar investindo e não estar seguindo esse raciocínio. Então, mesmo que você já faça investimentos, faz todo sentido você estar participando aqui com a gente. E hoje a gente tem aqui uma sequência, eu tenho algumas colinhas aqui, para eu poder estar seguindo essa sequência, esse raciocínio, e a gente vai dividir basicamente em 4 partes, tá bom? Nós vamos falar aqui o que são ações, os tipos de mercados que tem dentro das ações, a segurança de investir em ações e os tipos de ações que existem, tá bom? Então, nessa live hoje, nesse vídeo, nós vamos falar exatamente como que funciona esse mundo que para muitas pessoas é um mistério, tá ok? Então, assim, já vamos direto ao ponto. O que são ações? O que é uma ação? Primeiro, você tem que entender que toda empresa tem uma ação. Toda empresa. Não importa se é um carrinho de pipoca, se é um hot dog, se é uma hamburgueria, se é uma pizzaria, se é alguém que faz salgado em casa. Toda empresa, uma vez que ela se tornou uma empresa, que ela tem um CNPJ, ela tem ação. Só que a diferença é que tem empresa que só tem um dono ali. E toda a propriedade daquela empresa é de uma pessoa só. E aí, dessa forma, as outras pessoas não têm acesso e não conseguem fazer investimento nessa empresa. Por exemplo, é mais fácil você conseguir fazer investimento em uma empresa multimilionária como a Petrobras, você consegue fazer investimento em grandes bancos, você consegue fazer investimento no Google e não consegue fazer investimento em uma barraquinha de cachorro-quente do seu bairro. É mais fácil você ser dono de uma das maiores empresas que produz papel na América Latina do que você conseguir ser dono do mercadinho que tem no seu bairro. Porque o seu mercadinho não está com as ações disponíveis para você conseguir comprar. Dessa forma, como você. A maneira mais fácil de você entender o que é ação é você entender assim: olha, todas as empresas tendo ações, a menor parte que se divide uma empresa se chama de ação. Então, assim, quando você quer comprar um pedacinho dessa empresa, você tem direito a uma proporção dessa empresa que se chama ação. E como eu disse, é mais fácil você conseguir comprar uma empresa multimilionária, como o Google, do que você conseguir comprar uma ação do mercadinho do seu bairro. Mas, dentro das ações, quais os tipos de mercado que existe, né, que movimentam as ações? Por que uma empresa, ela tem que vai fazer sentido para ela colocar as ações dela ali, né? Então, uma vez que você entendeu que as ações ela é um pedacinho de uma empresa, seja ela multimilionária ou uma barraquinha de cachorro-quente no seu bairro, você fica se perguntando por que essa empresa ela vai vender ações? Por que ela vai vender uma parte? Bom, as empresas, basicamente, ela tem 4 tipos de ganhos quando ela disponibiliza suas ações. Primeiro, as empresas elas ganham capital, ganham dinheiro quando elas disponibilizam, porque elas trocam parte da empresa no seu lançamento, em pedacinhos que ela disponibiliza dela. Isso aí se chama IPO, né? O meu inglês ainda não é 100%. Mas o IPO, que seria uma oferta pública, né? Que a empresa faz da sua parte, da sua pequena parte, quando ela faz essa oferta pública, primeiro, ela ganha visibilidade, tá bom? Por quê? Imagina só, você tem ali um mercadinho do seu bairro. E esse mercadinho, ele não é conhecido por quase ninguém, mas esse mercadinho ele começa a crescer e ele quer levantar um capital, levantar um ganho, e ele faz todo o passo necessário para ele ser listado na Bolsa de Valores, que no caso do Brasil é a B3, para ele ter o direito de disponibilizar suas ações. Quando ele faz isso, e ele disponibiliza uma parte da sua propriedade na Bolsa de Valores, ele vai fazer isso para levantar um capital, só que o primeiro ganho que acaba tendo é visibilidade. Por quê? Ele não vai ter só aqueles acionistas minoritários, que são pessoas que compram um pedacinho, pouquinhas ações daquela empresa, daquele mercadinho, mas ele também vai chegar aos olhos de grandes investidores. Porque no mundo dos negócios, existe muita gente que tem dinheiro para investir, mas não sabe onde. E na maioria das vezes ele procura onde? No mercado acionário. Por quê? Ele vai olhar os dados daquela empresa, porque essa empresa ela tem que disponibilizar as informações necessárias para o investidor conhecer aquela empresa. Existe um relatório para o investidor, todo um passo a passo que é seguido. E aí ele ganha, esse mercadinho ele vai ganhar visibilidade. E aquele grande investidor que é visionário, ele vai enxergar ela e ela pode ganhar um investidor parceiro de uma forma que vai fazer ela crescer absurdamente. Então, ela tem o ganho de capital, quando ela faz a oferta pública. Quando ela entra na Bolsa de Valores, ela ganha visibilidade. Em seguida, ela ganha valor de mercado. O mercadinho vai ganhar valor de mercado, porque à medida que as pessoas vão investindo e ela vai ganhando visibilidade, esse mercadinho ele vai sendo valorizado. E aí, como eu falei anteriormente, um dos ganhos que está dentro disso é a atratividade de diversos tipos de investidores. Porque existe lá aquele grande investidor que vai injetar uma grana nesse mercadinho e vai fazer ele crescer. Então, assim, as empresas entram ali para poder não só ganhar o dinheiro, mas ela ganha visibilidade, valor de mercado e novos investidores. Isso aí é um dos principais motivos, seriam 4 tipos de motivos que as empresas entram na Bolsa de Valores.
Mas, se você parar para pensar, a empresa entrou ali na Bolsa de Valores e pensa só, mas a empresa ela coloca todo o capital dela? Não necessariamente. Se você pegar uma empresa, por exemplo, que ela tem ali o seu valor ali de R$ 1 milhão, né? E aí ela disponibilizou R$ 200 mil para poder vender em ações. Parte, que aí vai ser no caso ali, parte dessa empresa vai estar na Bolsa de Valores. Só que a outra parte vai continuar em posse dos acionistas majoritários, aqueles que ainda controlam a empresa, que tocam aquele negócio. Dessa forma, essa empresa, ela faz de que maneira? Ela começa a, nesse primeiro mercado que a gente vai estar falando ali, que é o tipo de mercado primário e acionário, ela tem uma distribuição, porque de lucros. Quando essa empresa ela entra na Bolsa de Valores e as pessoas começam a comprar as ações, tem que ter um motivo para você comprar essa ação. E por que você vai comprar a ação de uma empresa? Na maioria das vezes, o que vai te fazer levar você colocar o seu dinheiro naquela empresa? Só porque é um mercadinho e agora ganhou visibilidade, ficou famoso? Não, você vai colocar porque você vai ter um retorno ali. E essa empresa, ela vai fazer a distribuição de dividendos. O que é dividendo de uma empresa? Ou proventos. Essa empresa ali, ela tem lucros, e esses lucros que ela recebe, depois ela pagar participação de lucro para os seus funcionários, distribuir ali, pagar todos os impostos, ela tem um lucro líquido dela ali. E aí ela vai distribuir uma parte desse lucro para os seus acionistas. Sim. E aí, à medida que você tem ali, por exemplo, se uma empresa ali, ela tem 100 ações no mercado, e aí você tem 20 ações dessa empresa, certo? E ela for distribuir R$ 100 de lucro, logo você vai receber R$ 20 de lucro dessa empresa. Você entendeu? Por que acontece? Quando você compra uma ação de uma empresa, você faz parte desse negócio. Você faz parte daquele projeto. Então, não é simplesmente você comprou e acabou, não. Você vira dono de negócio. Só que é uma maneira que, com pouco dinheiro, você consegue estar entrando em negócios multimilionários. Porém, você tem que ter a clareza que você vai receber proporcional àquilo que você faz o investimento. Então, uma vez que você comprou uma ação, se uma ação paga 20 centavos, você vai receber 20 centavos por ação. Tá bom? E aí, quando você entendeu que a ação é uma pequena parte de uma empresa, que quando a empresa entra lá, ela entra para poder ter um ganho em cima de um ganho de capital, certo? Ela disponibilizou uma parte dela ali e ela teve mais visibilidade, ganhou novos investidores. E você entendeu também que quando você compra a ação de uma empresa, essa empresa ela distribui os lucros que ela tem. E tem uma coisa que é muito legal, que quando você se torna dono de uma empresa, tem algumas vantagens ao invés de você montar um negócio ou você realmente fazer parte daquela empresa ali. Qual é uma das vantagens? É que você não vai responder legalmente se o executivo daquela empresa fizer alguma besteira. Então, assim, você não vai responder para a lei se aquela empresa tiver algum problema. Quem vai responder é a parte dos executivos, as pessoas que tocam a empresa ali. Então, você tem parte com a empresa, porém, você é protegido, porque você precisa, né, ter essa proteção, porque você é um acionista. Então, você coloca o seu dinheiro e está ali recebendo o lucro dessa empresa. E dentro desse movimentar, como que existe, assim, a empresa disponibilizou as ações dela, porém, em que mercado que ela participa? Como que isso acontece? Existem dois tipos de mercado. Nessa segunda parte que a gente vai falar hoje nesse guia básico, para você entender melhor esse mundo das ações. Nesse tipo de mercado, dois tipos de mercado que existem dentro da Bolsa de Valores, existe o primeiro mercado, né? E esse primeiro mercado, ele é um mercado ali que ele não necessariamente, ele não vai o dinheiro para o bolso de outro investidor, mas é onde, lembra que eu citei na primeira parte que a empresa, quando ela entra na Bolsa de Valores, que ela faz a oferta pública das suas ações, ela levanta capital. Porque ele vai levantar uma grana? Porque ele quer expandir os negócios. A empresa entra na Bolsa de Valores porque ele quer expandir os negócios, quer levantar uma grana para comprar mais maquinários, quer comprar um galpão novo para aquele mercado e também quer receber novos investimentos. Quando tem esse primeiro mercado, dentro desses dois tipos de mercado, parte do valor que entra, né, todo o valor que entra, essas primeiras ações que são vendidas, entra direto para o caixa dessa empresa. Então a empresa pega esse primeiro capital e aí o que acontece? Entra para ela poder reinvestir nela ou parte do lucro ir para os donos também. Isso aí é muito comum, eles pegarem parte desse dinheiro. Imagina só, essa empresa ela tem um valor de R$ 1.000 no total, para poder ficar fácil para você entender. E aí ela disponibilizou R$ 200 na Bolsa de Valores em ações. 200 ações custando R$ 1. A primeira vez que ela entrou na Bolsa de Valores, que ela fez o IPO, a oferta pública, quando ela entra na Bolsa de Valores, essas primeiras 200 ações que ela disponibilizou foram vendidas, ou a quantidade de 100 ações, esse primeiro dinheiro que entrou vai direto para a empresa, que é o mercado primário, que nós chamamos, dentro desses dois tipos de mercado. A empresa fez isso, porém, essas ações ainda continuam sendo negociadas, porque ela continua listada na Bolsa de Valores. Aí nós entramos no mercado secundário. O que é o mercado secundário? Imagina só, eu tenho as ações desse mercadinho, e quando eu comprei lá, só que por algum motivo eu acredito que essa empresa não vai continuar mais dando bons resultados, e eu quero vender.
Uma vez que eu coloco a venda dentro da Bolsa de Valores, alguém, né, se disponibiliza assim, à vontade de comprar aquela empresa, porque acredita que aquela empresa vai ter bom resultado. Dentro disso, quando o seu João vai lá e faz uma ordem de compra dentro da Bolsa de Valores, para comprar a ação dessa empresa, e eu coloquei uma ordem de venda, houve a liquidação. Quanto mais tiver liquidação, que aí é o mercado secundário, são pessoas comprando, outros investidores, outras empresas, não vai mais esse dinheiro de compra e venda para a empresa que fez a oferta pública. O que ela ganha ainda é simplesmente o seu crescimento, a visibilidade e algum investidor que vai despertar para estar investindo nessa empresa de outras formas, indiretas ou direta. Mas aí você me pergunta assim, Kleber, como que você consegue me explicar? Eu entendi bem o que é ação, eu entendi bem que ela paga o dividendo, entendi bem que existe dois tipos de mercado, o mercado primário e o mercado secundário. O primário é quando a empresa entra dentro da Bolsa de Valores, que é onde é um ambiente de negociação, no caso do Brasil é a B3, e quando entra no mercado secundário são as pessoas ou empresas que estão negociando, que o dinheiro não vai mais para aquela empresa. Mas como que é a intermediação? Aonde que eu entro nisso? Bom, como eu disse, a Bolsa de Valores é um ambiente de negociação. Pensa assim, a Bolsa de Valores é como uma feira, onde acontece a disponibilidade de vários tipos de produtos de investimento. Porém, você não pode ir nessa feira, ir lá e comprar e vender. Você precisa de um intermediador, um custodiante, que se fala. Que alguém que tem o direito de pegar a custódia, né, dessas ações. Quem é que faz isso? Quando você entra nessa área aí, existe uma corretora que ela tem direito de entrar ali e negociar. É onde você abre uma conta em uma corretora de valores imobiliários e aí você dá essa ordem através do site ou do aplicativo dessa corretora e lá você tem assim, e mais no final dessa live você vai entender ali o código das ações, como que você identifica ali os tipos de ações. Então, hoje, nesse guia básico, você vai entender completamente como que você entra nesse mundo de ações e o que é cada coisa. Quando você precisa fazer essa negociação, você abre a conta em uma corretora para poder essa corretora, que é uma custodiante, entrar em contato com a B3. E aí ela manda a solicitação que você tem, da ação que você quer comprar, e gera uma custódia para o seu CPF, no caso. E aí, gerou essa custódia, você tem posse, você tem direito dessa ação. Então, nós falamos aqui sobre o tipo de mercado, né? Que quando uma empresa quer entrar na Bolsa de Valores, para quem entrou depois na live, nós fazemos lá a oferta pública inicial, que é o IPO. E aí, para ficar mais claro e mais lúcido, que talvez alguém não entendeu de uma forma mais clara, se uma empresa tem um valor de R$1 milhão e ele pega um número de 1 milhão de ação, ela tem lá o valor de 1 milhão de ação considerando R$1 por ação. A oferta pública vai ser de 20% do capital, ou seja, 200 mil ações. 80% fica com os acionistas e o 20% vai ficar no mercado. Então, ela fez uma oferta pública inicial, o IPO, de 200 mil ações, considerando R$1 cada ação, e aí 80% ficou imposto da empresa, 20% foi mandado para o mercado. E aí, como eu já falei de dividendos, reforçando, quando você compra uma ação de uma empresa, você tem duas formas de ganho, basicamente duas formas de ganho. Existe os dividendos e existe a valorização de capital. O dividendo é como eu citei anteriormente. O dividendo é quando uma empresa distribui o lucro para os seus acionistas. Ela pagou tudo aquilo que ela tem de custo na sua operação, pagou o PLR dos funcionários, distribuiu tudo, e aí ela tem um lucro. Esse lucro ela vai passar para quem? Para os acionistas. E o que é valorização de capital? Imagina só, que quando você compra uma empresa, e essa empresa ela estava custando a ação por R$1. Essa empresa tem um custo de ação de R$1. Passou-se o tempo, e essa empresa agora, o valor dela entrou para R$2. E aí, se você tinha 1.000 ações dessa empresa, com R$1 cada ação, você tinha R$1.000 investidos. Agora, como dobrou o valor, agora vale R$2 cada ação, você não tem mais R$1.000, você tem R$2.000. Isso aí é valorização de capital. E como que é dividido assim, como que mede a rentabilidade de uma empresa? E aí um dado que é importante. E vale ressaltar que hoje eu não estou fazendo uma avaliação aprofundada. É um guia básico, é algo que é para dar uma ideia para você como que funciona o mundo das ações, tá bom? E aí eu já deixo aí, você pode mandar mensagem no direct, deixar aqui nos comentários o que você ainda não entendeu bem das ações e eu vou trazendo cada dia que passa mais e mais conteúdo para você ir se aprofundando. Mas hoje não adianta eu entrar em detalhes muito aprofundados, por quê? Porque a ideia é trazer para você um conhecimento básico. E se você está assistindo esse vídeo agora, compartilha, deixa seu like. Para quem está no YouTube, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você está passando aqui no nosso perfil, não nos segue ainda, comece a seguir esse perfil, compartilha esse perfil com mais pessoas, manda para mais e mais pessoas. Por quê? Uma vez que você deixou comentário, certo? Uma vez que você deu like, uma vez que você compartilhou com outras pessoas, o próprio algoritmo vai entendendo que esse conteúdo ele gerou valor para alguém.
Quando alguém pesquisar como investir em ação, como que eu dou início, os primeiros passos, um guia para eu conseguir aprender mais sobre ações, o algoritmo, né, seja no YouTube ou qualquer outra das duas plataformas que nós estamos ao vivo agora, ele vai entregar para quem quer aprender mais. Então, uma vez que você deixa seu like, que você compartilha, que você começa a seguir o perfil, compartilha o perfil, você está ajudando outras pessoas que querem aprender mais e mais sobre o mundo dos investimentos. E existe um fator que é importante para você começar também a entender sobre as ações, que se chama Dividend Yield. É um termo em inglês e ele serve para medir a rentabilidade das ações. O que é rentabilidade? É o rendimento das ações, para poder você conseguir saber ali como que os dividendos estão rendendo. Uma empresa que ela é negociada a R$1.000, a quantidade de 1.000 ações, R$1 por ação, imagina que ela vai ter um lucro por ação de 50 centavos. E o payout, o que é o payout? O que vai sair de pagamento desse lucro de ação, que é o que vai pagar para o acionista, é esse termo que usa, vai ser de 50%. Ou seja, 50% dos 50 centavos que ele vai pagar de lucro por ação. Então você vai receber 25 centavos. Logo, o dividend yield é de 25%. Isso é muito importante você entender, porque quanto maior o dividend yield, mais essa empresa está pagando. Quanto menor o dividend yield, menos essa empresa está pagando. Só que, atenção, não adianta você procurar uma empresa que só tem um dividend yield muito alto. Porque se a empresa tem um dividend yield muito alto, pode ser que essa empresa tenha algum dado que não está passando informação para você. E isso é importante, porque às vezes a empresa está pagando um dividend yield, ou seja, um lucro por ação ali, para você muito alto, por causa de algum fator que teve no ano que se passou. Tá bom? Então, assim, mas é um fator importante, sim, e é das direção, um dos termômetros que quando analistas vão olhar a ação, eles acabam olhando esse tipo de indicador que é o dividend yield. Pessoal, alguma pergunta? Vamos lá. Alguma pergunta aqui? Se alguém tem alguma pergunta, manda pra gente aqui, pra gente entender. Tudo bem por aqui? Então, vou seguir. Agora a gente vai entrar na terceira parte. Nós falamos aqui que nós falamos já de o cronograma, né? Como que a gente vai seguir essa live aqui para realmente se tornar um guia básico para você conseguir entender passo a passo. A primeira parte nós falamos o que são ações, os tipos de mercado que tem, que é onde as ações são operadas, e agora nós vamos entrar na terceira parte, que é a segurança das ações. Qual a segurança que eu tenho de investir? Como que isso é regulado? Quem olha para essa parte das ações? Como que isso é medido? Qual a proteção que eu tenho? Vamos lá. Hoje, se você não ouviu falar até hoje, quem é que regula esse mercado? A CVM é responsável por disciplinar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, é ela que tem até poder de polícia no caso de fraudes que são encontradas. Se você depois der um Google, você com certeza vai ver muito mais informação sobre a CVM. E a CVM ela é responsável por fiscalizar tudo, ela tem a total autoridade para dar uma analisada se o que está acontecendo, para ver se algo realmente procede ou não. E aí existe uma siglazinha que também garante, e aí você vai entender mais para frente por que isso é uma garantia, se ela não fiscaliza, que é a CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Quem é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia? Lembra que eu falei que dentro da Bolsa de Valores é um ambiente de negociação igual uma feira. Só que nós não podemos ir direto a essa feira para poder estar comprando as ações. Nós precisamos de um custodiante, alguém que é autorizado para estar indo e entrando em contato com a Bolsa de Valores e solicitando a ação que eu quero comprar, da empresa que eu escolhi. A corretora, quando ela compra aquela ação por um comando seu, que você vai lá e manda a parte para estar comprando, igual numa loja virtual, que você entra para comprar. É bem simples, não tem nenhuma dificuldade. Porém, a sua ação ela não fica dentro da corretora e também não vai para você. Você recebe sim uma nota de corretagem, que é como se fosse uma fatura, uma nota fiscal que você recebe no seu e-mail, daquela operação que você comprou. Então, quando você faz a compra, a corretora manda para você por e-mail e fica no seu extrato também. Só que a corretora também não segura a sua ação. Por quê? Hoje eu faço um investimento, no Brasil eu faço um investimento na XP, que é um dos maiores grupos que com valor de mercado de mais de 100 bilhões de reais, já listado na Bolsa de Nova York, comprou várias outras corretoras no Brasil. E mesmo assim, se acontecer da XP quebrar, o que vai acontecer é que eu vou entrar em contato com outra corretora e essa corretora, eu vou falar para ela, olha, eu tenho umas ações aqui de algumas empresas que é de minha posse e eu preciso solicitar a custódia dela, eu preciso que vocês solicitem para mim poder continuar acompanhando as minhas ações. Aí a corretora entra em contato com a CBLC e vai fazer a possibilidade de trazer essas ações
porque eu tenho a visualização dessas ações. E daí continua tudo normal, eu não perco o meu dinheiro, porque as minhas ações ficam registradas no meu CPF, lá na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é responsável por guardar as minhas ações. Então você pode ficar tranquilo. Quando você faz a compra de uma ação, tem a CVM que faz a fiscalização de tudo que acontece no mercado financeiro e a custódia das suas ações fica na CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Mesmo que a corretora quebre, você tem a garantia que as suas ações vão estar lá. E aí agora a gente vai para a quarta parte, tá bom? Qual é a quarta parte? Nós vamos falar aqui um pouco sobre os tipos de ações. Então nós falamos aqui o que são ações, nós falamos dos tipos de mercado, também falamos da segurança, que tem ali a CVM e a CBLC. Agora nós vamos entrar aqui nos tipos de ações, que é muito importante. Vale a pena você entender que todo ativo que está na Bolsa de Valores, sempre ele começa com 4 letras. Todo ativo que entra na Bolsa de Valores, ele começa com 4 letras. Por exemplo, provavelmente você já ouviu falar sobre a Vale do Rio Doce, uma companhia mineradora, uma das maiores no mundo. A Vale do Rio Doce, na Bolsa de Valores, ela é uma abreviação e só tem o nome Vale, V-A-L-E, e é a representação de Vale do Rio Doce. A Gerdau, por exemplo, nós temos a GGBR, que significa a Gerdau. A Gerdau, ela não tem nome Gerdau lá, porque tem empresas que têm nome muito grande e outras muito pequeno. Porém, sempre é com 4 letras. Se nós formos olhar a Usiminas é só U-S-I-M. Usim, seria assim. Dessa forma, a Eletrobras é do mesmo jeito, só a ELET, E-L-E-T. Sempre começa com 4 letras. E aí, também vale a pena entender que, além das 4 letras, que toda empresa é representada dentro da Bolsa de Valores, todo ativo dentro da Bolsa de Valores é representado por 4 letras, ela é seguida de números. E eu vou falar um pouco aqui para você desses números e eu vou explicar cada número o que significa, tá bom? Quando eu falei da Vale, existe lá Vale com o número 3 depois. Depois vai ter a Vale com o número 4 e assim por diante. Por exemplo, a Vale vai estar lá Vale, V-A-L-E 3 e também vai ter lá a GGBR 4. Nós também podemos ter o número 5 no final, que é Usiminas 5. Nós também podemos ter com o número 6 no final, com o número 11 no final, com o número 34 no final e também não esquecendo do número 12. Mas fica tranquilo, que eu vou explicar para você passo a passo aqui cada um. Por exemplo, as ações que terminam com o número 3 são ações ordinárias. O que significa isso? Elas dão direito a voto, tá bom? Quando você compra uma ação que ela termina com o número 3, essa ação ela dá direito a voto. Ou seja, nas assembleias você pode votar. Mas é claro, se você compra uma empresa que ela tem 1 bilhão de ações, você entrando lá e com uma ação, a força do seu voto vai ser de uma ação sobre 1 bilhão. Então, você praticamente não vai conseguir ter força nenhuma, porque você vai ter que ter muitas ações para você conseguir ter direito de estar dando realmente o seu voto ter peso. Porque imagina só, uma empresa tem 1 bilhão de ações, e aí você tem uma ação, por mais que você tenha direito a voto, você não vai conseguir fazer muita coisa, tá bom? Mas quando uma ação termina com o final 3, sempre essa ação vai ser ordinária. Essa ação dá direito a voto. Quando a ação termina com o final 4, são ações preferenciais. Essas ações, elas dão preferência na distribuição de dividendos. Ou seja, as pessoas que compram as ações com final 4, elas estão procurando mais ter a rentabilidade. Ela quer ter preferência nos valores dos lucros que as empresas distribuem. O final 11, ele já é um pouco diferente. O final 11 nós chamamos de units. Nós temos também BDRs e ETFs. Esses ativos, eles são compostos por mais de um tipo de ação. Lembra que eu falei que tem ação ordinária e ação preferencial? Ordinária dá direito a voto. Preferencial dá direito nos dividendos. Quando você vê uma ação com o final 11, essa ação ela vai ser composta de ação ordinária e ação preferencial. Ou seja, ali dentro é uma cesta que tem 2 tipos de ações ao mesmo tempo. O final 11 dá direito à subscrição. O que é a subscrição? Eu já sou dono de uma empresa, já tenho ação dessa empresa, então eu tenho preferência em comprar quando essa empresa lança novas ações, se ela disponibilizou 20% da sua propriedade, vamos dizer assim, e ela tem 80%, pode ser que ela tire mais 10% e emita novas ações. E aí lá no mercado primário eu tenho direito à subscrição, porque eu já sou um acionista dessa empresa. Essas terminam com o final 12. O final 34 é assim, é uma coisa bem interessante. Para quem está no Brasil, ele consegue investir em empresas estrangeiras. E isso é muito legal. Porque quando você pega o seu dinheiro e faz investimento em empresas que estão nos Estados Unidos, por exemplo, você compra a ação da Disney, o seu dinheiro ele se transformou em dólar. Então, por mais que aquela ação não sobe ou não sobe, ela fica ali parada. Mas se o dólar subir, as suas ações também vão subir. Então, com o final 34, são do tipo de ações chamada BDRs, que são certificados emitidos no Brasil, né, de companhias estrangeiras. O que é isso? O que acontece?
As empresas, ela tira uma parte das suas ações, por exemplo, nos Estados Unidos, a Disney. Ela tira uma parte das suas ações que ela tem nos Estados Unidos, guarda como garantia e disponibiliza recibos certificados lá no Brasil para serem vendidos, que atestam que dão direito a essa parte dessas ações. Né? Algumas empresas, depois que você abrir uma conta no exterior, você pode até transformar esses recibos em ações. Tem muito pouca diferença, mas você tem direito ao dividendo, que é os lucros, a valorização. Na grande parte das vezes, você tem todos os direitos dos acionistas que moram em solo americano. Aqui, por exemplo, tem a Adobe, a Activision, a Apple. Você pode ter ações da Apple e não ser só um consumidor da Apple, e você pode simplesmente ter lá ações da Apple e ter o seu dinheiro valorizando a cada iPhone que for vendido, comprando uma BDR mesmo morando no Brasil. Imagina só, você pega o seu dinheiro, né, que você trabalha pra caramba ali, vai lá e investe em uma ação de uma empresa que a cada ano cresce mais e mais. O seu dinheiro vai valorizando. Aqui dentro do mercado das ações, existe uma estratégia que muitas pessoas escutam e alguns têm como investimento. E aí vale muito a pena eu deixar para vocês aqui essa informação, porque e diferenciar um pouco assim, quando você está investindo, quando você está especulando, quando você está praticando algumas profissões que é comum no mercado das ações. Existe algo chamado de swing trade e day trade. O swing trade, imagina assim, uma pessoa, ela compra aquela ação e mantém ela por mais de um dia, 2 dias, algumas semanas e depois vende aquela ação. Isso aí é chamado de swing trade. Isso aí é até uma profissão. Tem pessoas que vivem só fazendo esse tipo de operação. Só que entenda que isso, de certa forma, não é um investimento para longo prazo. Tá? É uma coisa que você tem que se deter de um pouco de conhecimento. O day trade, bem mais. Então, atenção. Day trade não é para iniciante. Day trade não é o que muitas pessoas vendem como dinheiro fácil. Eu já fiz day trade, quase 2 anos aí. Tive ganhos, tive perca e no final eu vi que vale a pena eu fazer investimento a longo prazo. Para mim, existem profissionais super capacitados que conseguem sim tirar uma boa grana disso. Só que não é um jogo de azar. É uma profissão que exige muito e você tem que se deter de um bom conhecimento, um bom psicológico. E o day trade, ele me fez parar uma época de estar investindo ali e quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu vi que realmente valia a pena eu investir e colocar minha energia no investimento a longo prazo. Tá bom? Pessoal, hoje eu falei aqui passo a passo, do guia básico para você entender aí um pouco mais sobre o mercado de ações, como que funciona, né? Nós falamos sobre os tópicos, o que são ações, tipos de mercado, segurança de você investir, os tipos de ações ali, os tipos de mercado e como que você também pode ganhar dinheiro com ações. Entenda só, quando você compra ação de uma empresa, pensando a longo prazo, você está se tornando um pequeno dono dessa empresa. Tá? Quando você se tornou um pequeno dono dessa empresa, você vai ter direito a uma pequena parte dos lucros dessa empresa, que se chama dividendos ou proventos. Por que faz sentido você começar a entrar nesse assunto, aprender um pouco mais sobre esse assunto? Por quê? Quando você entra, e hoje, como eu fiz aqui esse guia básico para você, passo a passo, aqui a gente já está quase 1 hora no Instagram com essa live, no YouTube e também no TikTok. Eu agradeço a cada um que esteve com a gente até agora, cada pessoa que chega aqui. O que eu peço é o quê? Deixe comentários nessa live, compartilhe. Quando você deixa ali o gostei, né, nessa live, você está ajudando o algoritmo a entregar para outras pessoas que estão chegando agora e estão querendo aprender mais e mais. Quando você faz isso, você acaba o quê? Você acaba levando o conhecimento para outras pessoas. Então, assim, quem acabou chegando agora, eu agradeço muito. Se alguém já tiver alguma pergunta, pode mandar uma pergunta. O nosso perfil, o foco do nosso perfil é trazer conhecimento para você. E é um conhecimento que, quando eu comecei a falar de finanças, eu pensei que eu ia falar só sobre finanças e dava para ficar ali. Só que as finanças, ela envolve comportamento, ela envolve hábito, ela envolve saúde, ela envolve alimentação, ela envolve o cuidado com o seu próprio corpo. Por quê? Se você está com a mente totalmente perdida, você não consegue fazer investimento, você não consegue pensar no seu futuro. Então hoje, para quem chegou agora, nós falamos sobre o que são ações, os tipos de mercado, segurança, qual a segurança que você tem para estar investindo, os tipos de ações e também falando como que funciona a parte do dividend yield, que é como você tem ganho com ações, como que você realmente vê o dinheiro na sua conta com ações. E é uma bola de neve perfeita, porque os juros compostos ao seu favor. Se você não entende bem o porquê que você deve investir em ações, pensa assim, se você já deveu alguma vez para cheque especial na vida, ou para cartão de crédito, ou para carnê da Casa Bahia, da Loja 100 e assim por diante, você ficou devendo ali, você viu que aqueles juros eles vieram se acumulando absurdamente contra você. Pensa assim, quando você investe em ações, você vê um juros a seu favor acumulando. Todo mês, quando você compra mais